beleza? Ô Raul, o treino que aconteceu ontem, você colocou um time que mudou o esquema tático. É aquele time que vai jogar contra o Marcílio Dias. O que você está pensando no jogo de domingo? Foi um esboço da equipe que pode jogar no domingo. Eu tinha feito alguns trabalhos educativos durante a semana, visando aquela formatação. E no treinamento de hoje eu vou testar mais algumas situações, às vezes troca de peça, às vezes alguma troca em relação à questão do sistema tático também, para a gente testar variações que a gente possa usar no jogo de domingo. E te agradou essa formação? Foi por um trabalho inicial, foi bom. Eu acho que eu estava dando uma olhada agora que a gente tinha filmado o treinamento e tem algumas coisas a corrigir. A gente tem um treinamento de hoje para corrigir ainda, o treinamento de sábado para conversar com os atletas em relação a isso também. E eu creio que a gente vai para o jogo de domingo forte. Você gostou do treino em relação ao que você apresentou? Porque a gente via você por diversas vezes parando o treino, conversando com os jogadores. Um treino mais parado para passar as instruções que você tinha a passar para eles, né? A ideia do treinamento de ontem realmente era um treino mais parado. A segunda parte do treinamento eu soltei um pouco, mas para visualizar aquilo que tinha sido treinado. Eu penso que o posicionamento ele precisa ser mostrado da maneira que eu quero que seja feito, e depois a gente solta um pouco para ver se os atletas realmente estão entendendo aquilo que eu quero. Ô Cabral, o tamanho desse desafio que você tem pela frente, né? Não deixar que o time caia para a segunda divisão. Eu acho assim, é um desafio grande, claro, mas uma coisa que eu conversei com os atletas, com a direção, fomos nós que colocamos o Avaí nessa situação e só a gente pode tirar. Não adianta a gente ficar pensando em Campeonato Brasileiro, sendo que a gente está com um problema grande e que a única maneira que eu vejo de a gente reverter essa situação é trabalhando e sendo inteligente nos momentos cruciais do jogo. A gente perguntando para os jogadores o que mudava do Geninho para o Raul, eles falavam o esquema tático que ele treina bastante, a motivação que é bastante diferente também. Você que trabalhou com o Geninho desde o início dessa temporada, o que muda do teu trabalho para o trabalho do Geninho? Eu não vejo dessa maneira, assim. Eu vejo o professor trabalha, o Geninho trabalhava de uma maneira, eu trabalho um pouco diferente. A gente conversa que no futebol não existe o errado, existem maneiras diferentes. O professor trabalhava de uma maneira, eu trabalho um pouco diferente. Eu entendo a maneira de trabalhar dele, aprendi muito com a maneira dele de trabalhar e eu estou procurando adaptar a maneira que eu acho mais interessante no momento. E qual é essa maneira, Cabral? Um time com uma compactação um time mais compacto, participação de todos no sistema defensivo e no ofensivo. Eu acho que isso é importante. Muitas vezes a gente cobra da nossa defesa, a gente tomou muitos gols, mas daqui a pouco o pessoal da frente não está dando esse suporte necessário para a defesa, está deixando a defesa exposta. Da mesma maneira o ataque. Eu acho que o apoio ao ataque também não está sendo o ideal. Acho que a gente tem que ter um equilíbrio em relação à questão do sistema defensivo e do sistema ofensivo. O jogo do primeiro turno, da primeira fase contra o Marcílio Dias lá, deu um alívio para o Avaí, porque foi a primeira vitória, né? O que tirar de lição daquele jogo? O Avaí tomou 3 gols naquela partida, o que dá para corrigir? O que dá para manter daquela apresentação para tentar um resultado positivo de novo? Eu vejo que aquele jogo foi um jogo um pouco diferente, por ser no campo do Camboriú, um campo bem pequeno, e ele o campo estava pesado, e ele se restringiu muito à questão da bola parada. Eu acho que o jogo lá em Itajaí, com um campo um pouco maior, o jogo deve ser um pouco diferente, mas a gente sabe que a equipe do Marcílio Dias tem jogadores experientes, com boa qualidade técnica, tem uma bola parada boa e tem que ter atenção nisso. A gente vê assim, o Campeonato Catarinense é um campeonato muito equilibrado, independente de quadrangular ou de hexagonal, todos os jogos são muito combativos e a gente precisa ter essa combatividade para conseguir igualar na força e de repente superar na questão técnica. A gente viu algumas mudanças nesse teu time aí, a volta do Eltinho na esquerda, o próprio Renan, né, que é uma novidade, garoto da base. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças aí, principalmente do garoto Renan. A questão do Eltinho, ontem eu fiz um treinamento para testar uma situação um pouco diferente do que vinha acontecendo, que a gente vinha jogando com o William, que é um lateral mais de linha de 4,
para a gente ter um pouquinho mais de apoio pelo lado esquerdo, que a gente vem atacando mais pelo lado direito que pelo lado esquerdo. Então tem um pouco mais de equilíbrio de um lado e do outro. O William seria um lateral mais de linha de 4. Defensivamente faz a função muito bem, mas ofensivamente sairia só na boa. Questão do Renan, ele é um atleta que já é conhecido em relação à questão da base. Eu não cheguei a trabalhar com ele na base, mas eu já conheci tanto de enfrentar quanto de vê-lo treinar e vê-lo jogar pelo Avaí. Desde a época de infantil, ele é um atleta que se sobressai pela questão técnica, é um atleta que erra muito pouco. E ele vem treinando muito bem, eu acho que ele merece uma oportunidade. Se for interessante, ele vai jogar no domingo. E dá para jogar com 2 meias, com Renan e Marquinhos, Renan Oliveira? Eu creio que dá para jogar. Na formatação que eu treinei ontem, até que vocês viram, eu fiz uma linha de 3 meias, que seria o Tinga, o Marcos e o Renan Oliveira. E o Renan no Goiás jogava dessa maneira, o Tinga jogava dessa maneira no Palmeiras. E o Marcos já jogou dessa maneira também no Grêmio. Então foi uma formatação que eu queria testar para visualizar como a equipe se portaria, achei interessante e pode ser que a gente atue dessa maneira mesmo. No quadrangular, o Avaí